Fala rapaziada, saudações vascaínas. Vamos que vamos, né, para mais um vídeo falar sobre Vasco da Gama. A gente está de fato trazendo este segundo vídeo do dia num horário muito mais tarde do que o normal, porque a ressaca de ontem é completamente alta. Inacreditável o que o Vasco consegue causar na gente que ama esse clube. E para qualquer torcedor que ama o Vasco, tá difícil essa sexta-feira. Não é uma sexta-feira fácil, é uma sexta-feira muito pelo contrário, complicada demais, que preocupa o torcedor, sabendo que à noite tem rodada da Série B, sabendo que à noite, caso o Ituano vença sua partida, o Vasco terá que lá no domingo que vem vencer ou empatar com o Ituano para conseguir o acesso. Caso o Ituano vença hoje Londrina e vença o Vasco naquele domingo, no caso daqui a uma semana e meia, o Vasco não sobe a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, a situação é muito mais dura, é muito mais difícil, é muito mais preocupante do que todos nós pensamos. Porque se o Vasco precisar de um empate para subir a Série A do Campeonato Brasileiro contra o Ituano, sinceramente, da maneira com que os jogadores saíram de campo ontem, dificilmente isso vai acontecer. Um time covarde, um time frouxo e um time medroso. Isso que o Vasco mostrou ser ontem em São Januário. Mas é claro, a gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre as contas, né, que devem ser feitas para o acesso de volta à elite do futebol brasileiro, que o Vasco precisa torcer, o que você precisa ficar de olho, a gente vai esclarecer tudo isso, falar sobre o elenco, falar sobre Vasco e Ituano. 2 jogadores confirmados não estarão à disposição para o técnico Jorginho nessa partida, falar também sobre a coletiva, né, do atual técnico do Gigante da Colina e muitas outras novidades. Mas antes, é claro, né, como eu sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. A gente está aí com 71.100 inscritos. Vou pedir a sua inscrição. Sei que é um momento duro, sei que é um momento difícil, mas essas semanas serão importantíssimas para o Vasco da Gama, principalmente se o Ituano vencer a sua partida de hoje. E você, é claro, vai ter que ficar muito bem informado sobre o nosso clube. Para isso, já se inscreva no nosso canal. Deixe também o seu like, principalmente deixe aí o seu comentário sobre o que você achou dessa partida de ontem, se você ainda acredita que o Vasco pode conquistar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este vídeo primeiramente falando sobre a partida de ontem, cara. Porque deve ser falado a maneira como esse elenco do Vasco se acovardou pro Sampaio Corrêa. A maneira como esses jogadores do Vasco ficaram com medo de uma equipe que até ontem, no caso o Clube Maranhense, havia vencido apenas uma partida fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa era o pior, um dos piores visitantes, né, no caso, da competição. O Sampaio Corrêa, até ganhar do Vasco ontem em São Januário, havia ganhado apenas uma partida. O Sampaio vinha de 10 vitórias aí, 10 partidas, né, longe do Maranhão, com apenas uma vitória, 7 derrotas, e o Vasco conseguiu perder para o Sampaio Corrêa. O Vasco conseguiu se acovardar para um time que não era e não vinha com o objetivo de conquistar nada. O Sampaio Corrêa já estava sem responsabilidade na Série B. O Sampaio Corrêa não tem chance praticamente de acesso. Caso o Bahia vença hoje, as chances estão completamente extinguidas. É claro, tem ainda por causa do saldo de gols, mas dificilmente o Sampaio vence sua última partida. O Bahia também perde hoje e perde na próxima rodada. Para que o Sampaio consiga o acesso, isso deveria acontecer. Então veio para realmente curtir, veio para jogar bola e conseguiu. Deu um baile no Vasco ontem em São Januário. E é completamente inacreditável, pois a pressão que era para estar ao lado do Sampaio Corrêa, a pressão veio para o lado do Vasco da Gama. No caso, 20 mil torcedores apoiando, estando junto com o Vasco, porque a festa foi linda ontem em São Januário, desde o primeiro minuto até o último, naquele momento que o André fez gol. São Januário estava em festa, São Januário estava apoiando, e os torcedores se sentiram pressionados pelo torcedor vascaíno. Enquanto quando a gente vê o Vasco nos jogar na Ilha do Retiro, o Vasco nos jogar na Arena do Grêmio, o Vasco nos jogar contra esses clubes menores, né? Não falo sobre Grêmio Esporte, é claro, na Série B do Campeonato Brasileiro, os estádios pressionam o Vasco da Gama, porque tem torcedor jogando contra o Vasco. Mas ontem em São Januário, quando o torcedor estava jogando a favor, o próprio elenco do Vasco se sentiu pressionado. Então é um elenco covarde, um elenco medroso, um elenco que se acovardou jogando em casa e com o apoio do seu torcedor contra o Sampaio Corrêa. E a partir disso a gente fica preocupado, porque se questiona,
Será que esse elenco vai fazer o Vasco subir? Será que esse elenco vai conquistar o acesso do Vasco? Pois há uma dependência de resultados, há uma combinação de resultados hoje para que o Vasco suba. O Vasco precisa somente dele. No caso, se vencer o Ituano na próxima rodada, o Vasco sobe da mesma maneira. O ponto é, será que o Vasco conseguirá vencer o Ituano no domingo que vem? Será que o Vasco terá emocional para vencer o Ituano? Eu acho duro sobre isso. E vamos trazer aqui a tabela para vocês darem uma olhada no que eu estou falando. Porque como vocês estão vendo a tabela, o Vasco hoje tem 59 pontos. O Bahia tem 58. Abaixo do Bahia tem Sampaio Corrêa com 55, Ituano com 54, Londrina com 53 e Sport com 53. Matematicamente, até o oitavo colocado, todos os times têm chance de subir a elite do futebol brasileiro. O Sampaio Corrêa também tem chance de subir. Caso o Bahia hoje venha a ser derrotado, no caso o Bahia tem que perder para o Guarani para o Sampaio manter as suas chances vivas, e o Sampaio Corrêa vença a sua última partida jogando em casa, no Maranhão, contra a equipe do Londrina. O Sampaio só teria que tirar o saldo de gols do Bahia. O Bahia teria que perder as suas 2 partidas e o Sampaio vencer o próximo jogo para conseguir acesso e tirar a diferença do saldo de gols. Mas o Sampaio não chega ao Vasco. Sobre o Ituano, diferente do Sampaio, chega ao Vasco da Gama. O Ituano tem 54 pontos e o Vasco tem 59 pontos. O Ituano, se vencer a sua partida hoje contra o Londrina, vai a 57. E se o Ituano, contra o Vasco, no próximo domingo, vencer a sua partida, ultrapassa o Vasco da Gama e aí, torcedor, o Vasco não sobe. O Vasco, é claro, esse domingo é de eleição, lá no outro, termina a Série B, caso o Ituano vença as suas 2 partidas, permanecendo na competição. O Sport e o Londrina também têm chance. O Sport e o Londrina têm 53 e o Vasco tem 59. As 2 equipes chegam ao Vasco da Gama. Porém, o grande problema dela é saldo de gols. O Vasco hoje tem 11 de saldo e o Sport e o Londrina 2 de saldo. Ou seja, em 2 partidas, tanto o Sport quanto o Londrina teriam que tirar uma diferença muito grande de saldo de gols, que são 9. E dificilmente isso vai acontecer. Todo respeito a essas 2 equipes, mas acho difícil o Vasco tomar uma goleada contra o Ituano no domingo, porque se o Vasco perder de 1-0, o saldo do Vasco cai apenas para 10. E o Sport meter 2 goleadas, vencer de 3-0 hoje o Operário e também na próxima rodada, jogando fora de casa, vencer o Vila Nova por 3-0. Eu acho que dificilmente isso irá acontecer. Então, na teoria, as únicas equipes que têm chance, de fato, de chegar ao Vasco da Gama é o Ituano. E o que necessita hoje para o Vasco praticamente confirmar o seu acesso? O Ituano perder. Se o Ituano perder ou empatar a sua partida de hoje, o Vasco sobe. Essa é a grande realidade. Lucas, o Vasco sobe matematicamente? Ainda não, porque, como eu trouxe para vocês, o Sport e o Criciúma, o Sport e o Londrina, no saldo de gols, pode ultrapassar o Vasco da Gama, mas é difícil. Porém, caso hoje o Ituano empate ou perca, o Vasco sobe. Ainda não matematicamente, isso não será solucionado nessa rodada, porque em números, né, por causa desse saldo, o Sport e o Londrina ainda podem chegar. Mas, na teoria, a gente sabe muito bem que não chegarão e o Vasco cravaria o seu acesso. Então é isso, torcedor. É isso. O Vasco hoje conseguir esse acesso, o Ituano tem que perder ou empatar para o Londrina. O que não seria uma tarefa difícil, porque o Ituano joga fora de casa contra o Londrina no Estádio do Café. E o Jorginho falou sobre isso. Então, se liga aí, nas palavras do Jorginho, na expectativa dessa partida de hoje, lá em Londrina. É claro que a gente deseja muito que as coisas aconteçam favoráveis para a gente, né? A gente poderia sair daqui hoje com uma vitória fantástica, com um clima totalmente diferente, né? E principalmente o último jogo do ano aqui diante da nossa torcida. Não conquistamos isso. Agora, a gente também não adianta ficar secando, torcendo ali, porque a gente sabe que futebol não é assim. Então, rapaziada, foi como vocês viram aí. A situação é de fato dura, a situação é de fato muito difícil. E aí vocês podem se perguntar, Lucas, se o Ituano vence o Londrina hoje, o que acontece? E é realmente uma pergunta que nem eu tenho a resposta. Porque, sinceramente, eu não acho que o Vasco teria psicológico e emocional para enfrentar o Ituano no dia 3 de novembro, jogando fora de casa em Itu, com o estádio Novelli Júnior abarrotado de torcedores do Ituano,
e com esse emocional fraco que o Vasco está após essa derrota de ontem para o Sampaio Corrêa. Se o Ituano vence sua partida hoje, o Vasco precisa, em Itu, pelo menos empatar para garantir o acesso. Mas o Ituano vai jogar de fato o jogo de sua vida. Porque o Ituano, em caso de vitória, sobe para a Série A. Vencendo, é claro, hoje o Londrina, essa é a situação. E vencendo o Vasco, sobe a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Clube Paulista nunca jogou uma Série A em sua história. Então seria o jogo da vida. O Vasco, naquela partida, terá confirmado, a ausência tanto do Edmar quanto do Quinteiro por terceiro cartão amarelo. E o Andrei ontem jogou em sacrifício, confirmado. Ele está com problema no tornozelo, teve que fazer tratamento intensivo a noite toda, de quarta para quinta-feira, né, para jogar a partida de ontem. Então é uma situação complicada. Se o Ituano vencer hoje, naquele domingo, daqui a uma semana e meia, no próximo domingo, será uma batalha. A batalha de Itu. Essa é a grande realidade. E o Jorginho, inclusive, já falou sobre isso na entrevista de ontem. Se der ruim hoje, se o Ituano vencer a sua partida, os jogadores têm que estar preparados para a batalha que estará acontecendo no próximo domingo. Sabemos que vamos aguardar até amanhã, mas já temos que estar começando a preparar a mente, o coração para uma decisão. Claro que a gente vai estar amanhã torcendo para que as coisas aconteçam bem lá com Londrina, mas como profissionais a gente precisa estar muito bem preparado para isso. É muito simples quando as coisas acontecem bem, que a torcida está apoiando, né? Está todo mundo sendo aplaudido e a gente está junto, a gente está unido. Esse é o momento mais importante que eu falei para os jogadores. É o momento mais importante que verdadeiramente a gente precisa se unir. Uma derrota dolorosa, todo mundo sente, a gente sente a dor do torcedor, né? A gente naturalmente sente muito, mas nós somos profissionais, temos personalidade forte, homens de caráter, e a gente vai em busca do nosso objetivo. A gente não, de forma nenhuma, vai, né? A gente sabendo, se por um acaso acontecer uma vitória do Ituano amanhã, a gente vai realmente para trazer principalmente o acesso, né, no campo deles. Sabemos que vai ser muito difícil, vai ser uma batalha literalmente, mas acredito muito no elenco, a gente, ao mesmo tempo que a gente perdeu o primeiro jogo em casa, né, no ano, a gente também não havia tido nenhuma virada, fazia 400 dias, mais de 400 dias, nós tivemos uma virada fora de casa, tivemos uma virada em casa, então esse é o futebol, a gente tem que acreditar sempre, botar a coisa para cima, a gente sente muito a derrota, muito, mas isso aí nos ensina. Uma derrota como essa nos ensina muito como a gente deve se comportar no próximo jogo. E a pergunta que fica você acha que o Vasco sobe ainda? Eu deixo para você essa resposta. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Fala Gigante, né? Não foi o Acorda Vascão, até porque a gente não teve o Fala Vascão hoje, o Acorda Vascão hoje, perdão. A gente colocou o vídeo no pós-jogo após meia-noite, então a gente deixou ele rodar aí direitinho no canal. E agora a gente veio com o Fala Gigante para trazer essas informações. Clima quente, clima pesado, clima duro dentro do nosso Gigante da Colina. E a gente torce, né, para que as coisas venham a dar certo. A gente vai secar hoje o Ituano para que o Vasco possa garantir esse acesso. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E é claro, saudações vascaínas.